Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa aula de Geografia nós falaremos sobre o Oriente Médio, parte 3, Países Árabes. Nessa videoaula nós falaremos sobre os importantes países do Oriente Médio, como por exemplo o Líbano, o Iraque, dentre outros. E nós analisaremos as principais particularidades desses países. Eu desejo a todos boa aula e bons estudos. Bem, senhores, primeiramente vamos começar falando sobre o Líbano. O Líbano ele é um pequeno país montanhoso, com 104.052 km² e uma população de 4 milhões de habitantes. O Líbano ele já foi um dos países mais prósperos da região, mas hoje, no século XXI, ele acaba sendo um dos países mais pobres, porque ele enfrenta vários problemas internos. Para se ter ideia, os dois grandes problemas do Líbano são, primeiro, a vizinhança com Israel e, segundo, a divisão da sociedade libanesa em cristãos e muçulmanos. O Líbano ele passou por uma guerra civil. Essa guerra civil ela foi de 1975 a 1990 e ela arrasou o país, destruindo prédios, plantações, atacando principalmente as instalações industriais, o comércio e as finanças. Basicamente, as causas dessa guerra simplesmente foram a questão política e os conflitos entre israelenses e palestinos. Ou seja, os cristãos apoiam Israel e os muçulmanos apoiam os palestinos. Só que, porém, desde a década de 90, o país vem se recuperando, recebendo ajuda financeira ou investimento dos países árabes exportadores de petróleo. E hoje, comparado a alguns países, vem apresentando um relativo grau de desenvolvimento. Iraque. O Iraque, ele em tamanho, em superfície, ele possui 437.317 km² e uma população de cerca de 26 milhões de habitantes. Ele acaba representando ali um caso especial no Oriente Médio. Durante a década de 80, Saddam Hussein ele assumiu o poder, implantando uma ditadura pessoal sobre o Iraque, perseguindo os xiitas e os curdos. E daí, no entanto, em 1979, o Iraque ele declarou guerra ao Irã com o objetivo de se apossar de uma porção do território iraniano. Essa guerra durou cerca de 10 anos. Então, o Irã, em 79, ele passa por uma revolução e, aproveitando o enfraquecimento das instituições, o Iraque resolve invadir parte do Irã. Só que daí, no entanto, ocorreu que essa invasão não foi bem sucedida. Em 1990, o Iraque ele invadiu o Kuwait com o intuito de obter uma saída para o mar no Golfo Pérsico e, além de tudo, se apossar das reservas de petróleo do Kuwait. E, além disso, basicamente, os Estados Unidos e a ONU eles acabaram iniciando uma guerra contra o Iraque com o objetivo de libertar o Kuwait. Essa guerra nós chamamos ela de Primeira Guerra do Golfo. Essa Primeira Guerra do Golfo facilmente foi vencida pelos Estados Unidos da América, que possuíam uma capacidade bélica superior ao Iraque. E daí, no entanto, mediante as políticas antiterroristas ocorridas após o atentado de 11 de setembro de 2001, em 2003, os Estados Unidos e o Reino Unido, mesmo sem autorização da ONU, eles resolveram invadir o Iraque e destituir o ditador Saddam Hussein do governo. O pretexto para a ação militar foi que o governo iraquiano estaria fabricando armas de destruição em massa, que seriam armas nucleares, químicas e biológicas. E, além disso, os Estados Unidos diziam que o Iraque ele financiava as atividades terroristas de potenciais inimigos dos Estados Unidos.
Daí, no entanto, eles invadiram o Iraque em 2003. Em 2006, eles prenderam Saddam Hussein e depois ele foi enforcado por tropas americanas. E, daí, no entanto, a presença no Iraque, ela foi de 2003 até 2011. Só que, porém, os norte-americanos, eles dizem que eles conseguiram pacificar a região, só que após a retirada das tropas militares, dentro do Iraque, né, acabou ocorrendo uma guerra civil entre xiitas, sunitas e curdos. Hoje, basicamente, o futuro do Iraque ele permanece incerto, porque o governo atual, com a participação de xiitas e curdos e sunitas, ele só vai conseguir se manter com a ajuda de tropas internacionais. Caso contrário, talvez o Iraque ele possa se fragmentar em 3 países. Um Iraque de população curda ao norte, um Iraque de população xiita ao sul e o Iraque de população sunita ao centro. Porque atualmente é muito difícil este país ficar unificado sem a presença de tropas internacionais. Turquia. A Turquia é um país especial no Oriente Médio, porque ele é o ponto de encontro do Oriente Médio com a Europa. Então a Turquia ela ocupa um território de 780.576 quilômetros quadrados, que fica em 2 continentes, na Ásia e na Europa. E além disso, né, a população turca em 2010 era de 78 milhões de habitantes, sendo a maior do Oriente Médio. Esta população ela é composta por turcos, 80% do total, curdos, 18%, e o restante, né, por povos árabes. E além da Turquia ocupar esta quantidade de território já citado, a Turquia ela ocupa cerca de 1/3 da ilha de Chipre, um pequeno país cuja a população é de maioria grega. Tanto que essa ocupação turca na ilha de Chipre ela ocorre, né, de forma indireta, pois formalmente essa ilha ela é reconhecida como um país independente. Tanto que basicamente Chipre foi dividida em 2 regiões administrativas. A República do Chipre, que é de maioria grega, no sul, e a República Turca do Chipre, de maioria turca, no norte do país. Tanto que essa disputa entre gregos e turcos pela ilha de Chipre é um dos obstáculos que impedem a aceitação da Turquia dentro da União Europeia. E no ano de 2004, por exemplo, Chipre foi aceito como membro da União Europeia, o que parece demonstrar uma tentativa de unificação de seu território. Tanto que o principal problema dentro dessa região é que, basicamente, os governos, né, da União Europeia, eles não aceitam a Turquia pelo simples fato, né, dessa ocupação indireta. Ou seja, para que a Turquia possa ingressar dentro da União Europeia, seria necessário ela devolver esse território ocupado indiretamente a Chipre. Só que, além disso, existem outros fatores que nós iremos verificar, né, a seguir. Outro fator, né, determinante é que, por exemplo, o porquê a Turquia tem condições de ingressar na União Europeia. Nós podemos afirmar que a Turquia, por exemplo, ela acaba sendo, a nível Oriente Médio, um país rico. Só que, por exemplo, a nível União Europeia, é um país mediano. Então, por exemplo, o PIB da Turquia está na casa de cerca de 750 milhões de dólares. Bilhões de dólares, perdão. É o 17º maior do mundo. E a renda per capita está na casa dos 10 mil dólares.
E além disso, dentro da Turquia existe uma boa base industrial, com indústrias automobilísticas, indústrias petroquímicas e eletrônicas. E além disso, há uma forte agricultura de exportação e um setor turístico muito forte, principalmente na cidade de Istambul. E a grande aspiração da Turquia, né, é ingressar na União Europeia. Só que a União Europeia ela recusa a entrada da Turquia, porque a Turquia ela é um país de população majoritariamente muçulmana. Ou seja, por exemplo, se existisse um movimento extremista dentro da Turquia, e se a Turquia estivesse na União Europeia, um terrorista com passaporte europeu ele poderia cometer um atentado livremente em qualquer país membro da União Europeia. Então, com este receio que a União Europeia nega a entrada da Turquia dentro do bloco. Ok? Só que, porém, a Turquia ela enfrenta um problema, né, de separatismo. Por quê? A maioria curda do país, eles querem a independência territorial para eles formarem um país independente, chamado Kurdistão. Tanto que os curdos eles são considerados o maior povo ou nação sem Estado. Com relação aos países do Oriente Médio, a Turquia ela acaba ali sendo mal vista por causa que ela é aliada dos Estados Unidos. Então, para os países do Oriente Médio, a Turquia ela é considerada uma espécie de fantoche dos Estados Unidos. E, além de tudo, né, o separatismo curdo também ele acaba sendo forte no Iraque, onde já promoveu vários atentados terroristas. Ok? Irã. O Irã ele possui uma área de 1.648.732 km². A sua população é de 75 milhões de habitantes. Eles têm a segunda maior população e o segundo maior território do Oriente Médio. A economia do Irã ela tem como base o petróleo. Só que uma das particularidades do Irã é o regime político adotado, que se caracteriza por um sistema teocrático e antiliberal. Então, ocorre que esse regime teocrático ele foi instalado com a Revolução Islâmica de 1979. Antes do Irã se tornar uma teocracia, o Irã ele fazia parte do Império Persa. Ele era governado por um imperador conhecido como Shah. E daí, no entanto, após essa revolução, que ocorreu em 1979, o Irã converteu-se, né, em um Estado religioso. O Estado teocrático é um Estado onde as leis elas estão baseadas em um sistema religioso. Tanto que o poder ele é exercido, né, pelos líderes religiosos, que são chamados Ayatollahs. O Ayatollah ele é um clérigo muçulmano. Ayatollah significa intérprete de Deus. E após esse conselho de clérigos, existem ali as instituições como executivo, legislativo e judiciário. Só que todas elas são submissas ao poder dos Ayatollahs. E daí, no entanto, acaba acontecendo, né, que o presidente ele até governa o país, mas ele é vigiado pelo chefe religioso que pode suspender o seu mandato caso não esteja governando de acordo com as legislações baseadas na lei islâmica. Tanto que o maior problema geopolítico do Irã é a oposição da ONU, liderada pelos Estados Unidos. E além disso, né, existe o temor de que o Irã esteja desenvolvendo um programa nuclear que não seja voltado para a obtenção de energia, mas para a fabricação de armas nucleares. Tanto que, basicamente, algumas leis, a maioria delas, né, chocam a sociedade ocidental. Então, por exemplo, com base no Alcorão, o governo proibiu a música, a dança ocidental, dentre outras coisas. E existe, né, a chamada Sharia, que é um código de leis seculares baseadas na lei islâmica. Existe uma pequena resistência contra esses valores, mas o governo
iraniano ele reprime qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de oposição, seja ela religiosa, política ou relacionada à economia. Para concluir a nossa aula, nós vamos encerrar falando sobre o Afeganistão. O Afeganistão ele possui em superfície 652.225 km², e uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes. Ele acaba sendo uma nação peculiar no Oriente Médio. A economia afegã ela é pouco desenvolvida, com a renda per capita mais baixa da região, aproximadamente $750, aproximando-se, né, da renda média dos países mais pobres da África subsaariana. A renda per capita é baixa porque o Afeganistão passou por vários conflitos e basicamente é um país muito afetado por causa de guerras e conflitos. Então a população ela é composta por diversos grupos étnicos que vivem em constantes conflitos. Por exemplo, desde os anos 90, o Afeganistão ele vem sofrendo muitas perdas humanas, o que de certa forma acaba colaborando para a queda da economia do país. E além disso, né, o Afeganistão ele se envolveu em várias guerras. Então, por exemplo, contra os soviéticos, contra os guerrilheiros e contra os Estados Unidos a partir do ano de 2001, quando ocorreram lá os atentados de 11 de setembro. Então, por exemplo, após a fase de disputas pelo poder, em 1995 assumiu o governo do país o grupo guerrilheiro denominado Talibã. O Talibã ele é apoiado pelo Paquistão e pela Al-Qaeda, que é uma organização terrorista, né, fundada pelo Osama Bin Laden, e outros grupos fundamentalistas islâmicos. E, no entanto, esse governo Talibã ele durou ali até dezembro de 2001, porque durante esse período a população afegã, né, ela conseguiu sobreviver graças à ajuda internacional. Só que após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, os norte-americanos, né, descobriram que a principal base de treinamento de terroristas era o Afeganistão. E a partir de 2001, com intermediação da ONU e da Europa Ocidental, os Estados Unidos eles instalaram ali, né, um governo de coalizão, ou seja, substituíram o governo Talibã, e até hoje predominam os conflitos entre o Talibã com as tropas internacionais. Se nós analisarmos o panorama político e econômico do Afeganistão hoje no século XXI, nós podemos afirmar que o futuro do Afeganistão ele é uma interrogação, é um futuro incerto. Por quê? Pois até hoje existem combates e atentados terroristas que matam pessoas todos os dias. E grande parte do país está destruído, devastado por causa das guerras, né, e conflitos entre terroristas e as tropas militares.